O sarrafo é muito mais alto. O sarrafo é muito mais alto. Olá, hoje é terça-feira, dia 2/8 de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais fazendo os nossos breves estudos do texto bíblico. Antes de nós começarmos, entretanto, eu queria te lembrar o que sempre lembramos. Compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar na leitura do texto bíblico, ela vai te ajudar na sua disciplina diária de leitura da Bíblia. Ela é uma Bíblia comum, mas que divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios, todos os dias. Se você fizer a leitura de maneira recorrente, todos os dias, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Além disso, lembrando a você de nosso desafio aqui. Nosso desafio começou com a ideia de lermos a Bíblia toda. E começamos com o Novo Testamento. O desafio é simples, um capítulo da Bíblia por dia. E todos os dias nós deixamos um breve estudo desse capítulo aqui. Pegamos um trecho desse capítulo e trazemos um breve estudo para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico, para que eu possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Você lê um capítulo e nós colocamos esse estudo na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Entre lá, dê uma curtida, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda na sua página principal que você gosta do assunto de teologia, estudos bíblicos e vai povoar a sua página com isso. Além disso, compartilhe esse áudio. Compartilhe esse áudio com as pessoas que você conhece, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as suas listas de distribuição, edifique a vida das pessoas. E por último, lembrar que em nossa igreja nós temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e aos domingos. Às segundas, nós temos às 15 horas a leitura do Sermão do Monte, às 20 nós temos o estudo do Panorama Bíblico. Na quarta-feira, às 19 horas, nós temos o estudo do Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 horas e também às 20 horas, nós temos o estudo bíblico de Atos. E no domingo nós temos dois horários da escola dominical, um às 8h30 da manhã e outro às 17 horas. 8h30 da manhã estamos estudando 1 Pedro, às 17 horas estamos estudando o livro de Mateus. Começará dia 7/8 agora, portanto, no nosso próximo domingo. Bom, depois de dar todos esses avisos, vamos ao nosso estudo. O sarrafo é muito mais alto. Para isso, nós vamos ler 1 Coríntios 9, de 19 a 23, que diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Os versículos 19 a 23 geralmente são mal interpretados. Em algumas ocasiões, os cristãos utilizam esses versículos para dar uma ideia de que eles precisam se comportar como as pessoas com as quais convivem, para que elas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Em tese, um cristão poderia se comportar de acordo com qualquer grupo de pessoas com os quais ele convive, para que ele pudesse ganhar essas pessoas para o Evangelho. Mas não é disso que se trata o trecho de 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Não é disso que se trata. Pelo contrário, está muito mais associado ao fato de nós termos dito que o sarrafo é muito mais alto. Paulo está fazendo aqui uma continuação do que ele começara a tratar no capítulo 8. Em função das múltiplas disputas internas, os coríntios estavam preocupados em saber quem era o certo no tocante a comer coisas sacrificadas a ídolos. Você pode voltar no estudo de ontem e você vai verificar isso. Mas Paulo vai trazer uma sólida noção de que, muito além do que uma simples disputa sobre carne consagrada a ídolos, ele poderia demandar múltiplas coisas para si mesmo, porque ele era apóstolo. Ou seja, ao invés de ficar nessa discussão, nessa disputa de dizer o que se pode comer carne consagrada a ídolos ou não se pode comer carne consagrada a ídolos, com cada grupo dizendo que tem a razão, Paulo vai dizer e vai fazer uma comparação em 1 Coríntios 9,
que muito mais razão tem ele, e ele poderia, com essa razão, fazer uma série de cobranças. Mas que tipo de razão? Ele fala primeiro que ele é apóstolo. No versículo 1 diz assim, capítulo 9, versículo 1: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Em tese, eu não poderia fazer uma série de exigências porque eu sou apóstolo, e eu sei que nós ainda não tratamos isso no estudo aqui, mas é exatamente disso que o apóstolo está tratando no capítulo 9. Numa antítese ao capítulo 8, que as pessoas estão se arvorando ao direito de dizer que estão certas, Paulo vai no capítulo 9 dizer, ora, eu poderia cobrar muito mais coisas. Eu poderia cobrar, e ele começa dizendo, eu poderia cobrar porque eu sou apóstolo. Eu poderia cobrar porque a Bíblia fala que esse é um direito. Ele vai dizer que a Bíblia mostra que é um preceito bíblico da porção do trabalho aos trabalhadores. Então ele vai dizer lá nos versículos 8 a 10, porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então Paulo vai dizer, olha, aquele que trabalha tem o direito de receber aquilo que lhe é devido. E aí ele vai dizer, é justo com os trabalhadores. Veja os versículos 11 e 12. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Paulo está dizendo que de alguma forma algumas pessoas já vinham experimentando esse tipo de direito entre os coríntios, porque se julgavam espirituais, portanto, e que com isso recolhiam algumas ofertas. Ele vai dizer, não é muito mais, não poderíamos nós muito mais fazer esse tipo de cobrança? O David Pryor vai dizer assim, ademais, o próprio Jesus havia endossado tal direito intrínseco em sua declaração aos 70. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Paulo vai além, ele vai dizer que é costume judaico. No versículo 13 ele vai dizer, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve no altar, do altar tira o seu sustento? Então ele vai dizer, olha, quem serve no altar poderia tirar, de acordo com a lei, o próprio sustento. Ele vai, obviamente, dizer aqui, fazer uma referência ao livro de Levítico. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço da tenda da congregação. Então Paulo vai dizer, olha, aqueles que prestavam serviço na congregação também deveriam receber por esse serviço. Parte do sacrifício era deles. E Paulo vai encerrar dizendo o seguinte, era a ordem do próprio Cristo. Veja o versículo 14, ele diz assim, assim ordenou também ao Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então no versículo 14, Paulo vai dizer que era a ordem do próprio Jesus que aqueles que prestam serviço fossem abençoados, edificados por esse serviço. Qual que é a lógica do raciocínio de Paulo aqui no capítulo 9? A lógica do raciocínio de Paulo no capítulo 9 é formar uma antítese entre o que os coríntios estão discutindo e brigando no capítulo 8, se tem um grupo que diz que é certo comer carne sacrificada a ídolos, tem outro grupo dizendo que não é certo comer carne sacrificada a ídolos. E nessa disputa, cada grupo está olhando para o próprio umbigo. E Paulo vai montar uma antítese no capítulo 9, dizendo o seguinte, olha para a minha figura, olha para mim que sou apóstolo. Eu que sou apóstolo deveria e tenho todo o direito de exigir uma série de coisas por causa do meu serviço. Eu teria o direito de fazer tudo isso por causa do serviço que presto. Contudo, ele não usa desse direito. Veja o que ele vai dizer em 1 Coríntios 9, versículos 12. Se outros participam desse direito sobre vós,
não o temos em maior medida, mas veja o que ele diz: entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Antes, suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O David Pryor vai dizer assim: a posição de Paulo era que a única razão adequada para a vanglória é o próprio Senhor. Certamente, ele não se orgulhava de pregar o Evangelho como poderia orgulhar-se de algo que se sentia íntima e irresistivelmente compelido a fazer. Se por qualquer motivo viesse a parar de pregar o Evangelho, simplesmente seria consumido por uma frustração insuportável. Paulo fora capturado por Jesus, não tendo assim outra opção, e aí ele vai dizer no versículo 16: pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele está firmemente alicerçado na ideia de que não pode ser um peso aos coríntios, como ele diz no versículo 15. Assim, Paulo ele enxerga a pregação do Evangelho como a sua obrigação. Como todo cristão deveria ver como obrigação o amar ao próximo. Isso significa que Paulo, quando diz nos versículos que tratamos como base nesse texto, vou voltar ao texto de 19, que diz assim: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, e por aí vai. O que ele está dizendo é que ele superou as barreiras de identidade racial, ele superou as barreiras de consciência religiosa, ele superou uma série de barreiras porque ele amava o Evangelho, amava a Cristo e sentia que era a sua obrigação pregar o Evangelho, por amor a Cristo e por amor às pessoas. O que Paulo está dizendo aqui para os coríntios, e eu volto a enfatizar isso, enquanto vocês estão brigando para saber quem vence na disputa, se eu posso comer carne ou não, vocês deveriam olhar para o meu exemplo como apóstolo, que teria direito de fazer várias coisas, mas pelo contrário, eu me coloquei na posição dos outros. Eu me coloquei na posição de judeu, eu me coloquei na posição daquele que não tem lei, eu me coloquei na posição daquele que é fraco, eu me coloquei na posição do outro. Eu pensei em primeiro lugar no outro, porque meu maior interesse era o Evangelho. O meu maior interesse era o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, pensar no outro em primeiro lugar deveria ser e é a minha obrigação. Esse é o pensamento de Paulo. Esse é o pensamento dele para dirimir a briga que está acontecendo dentro de Coríntios. Em outras palavras, ele está dizendo aos coríntios, como a gente tratou lá no capítulo 3, vocês são crianças, porque vocês estão discutindo entre vocês, mas vocês não percebem que vocês deveriam se fazer como o outro e amar o outro em primeiro lugar. Essa deveria ser a nossa motivação. Paulo está dizendo aos coríntios, essa deveria ser a motivação de vocês. E isso serve como exemplo para as nossas vidas. Essa deveria ser a nossa motivação. Que Deus nos abençoe.